A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, não cores, o que as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades da santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos em seu canal, para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1:16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você mostrar a nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Glórias ao Senhor Deus. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Maria Guedes. Independente da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70, para que o Espírito Santo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de verdade, possa falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Uma meditação nesse momento. Sejam todos muito paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Diogo Campos, seja muito bem-vindo. No final da live é feito um sorteio no qual você mentaliza o número de 1 a 22, que também o Espírito Santo possa falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Você mentaliza e escolhe o número de 1 a 22 no final da live. E agora você escolhe o número de 1 a 70 para que o Espírito Santo também possa falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Kleberzão, a paz e a graça do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção de Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. O que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês, é o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Colossenses. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, é o primeiro livro de hoje, que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram, pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência,
para conhecimento do ministério do Senhor Deus e saber Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Glórias ao Senhor Deus. Esdras com 10 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 5, Esdras, capítulo 5, é o segundo livro de hoje, a carta de Tatenai a Dário. Perguntamos-lhes também pelos seus nomes, para que pudéssemos escrever o nome de seus chefes para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Senhor Deus dos céus e da terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Depois, porém, que nossos pais provocaram a ira do Senhor Deus, ele o entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, e destruiu esta casa e transportou o seu povo para Babilônia. No primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, porém o rei Ciro deu ordem para que esta casa do Senhor Deus fosse reedificada. Glórias ao Senhor Deus. Antes, vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E haja a cura, a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Palavra é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu iniciar o sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9-19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoados, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao sorteio. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares, e logo após eu falarei os parte desse rebanho. Escolha o seu número. Eu peço que vocês curtam, isso é muito importante. 10, 62, 9 e 6. Parte desse rebanho, escolha o seu número. O número de 1 a 70. Receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. 1 João com 5 capítulos. Primeiro João, capítulo 4, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61, capítulo 4 do livro de 1 João, com versículos. O Senhor Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor do Senhor Deus, quem ama nascido do Senhor Deus, conhece ao Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado ao Senhor Deus, mas que ele nos amou e nossos pecados. Glórias. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, para você que escolheu ser parte do rebanho 32, você que escolheu ser parte do 40, e para você que escolheu ser parte do 31, e para você também que escolheu ser parte do rebanho 39, vai meditar hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Primeira Samuel, capítulo 4, que contém 22 versículos. Os filisteus capturam a arca. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos, em cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que sai do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca do Senhor Deus foi tomada. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Judas com um capítulo. Judas com um capítulo, que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo os teus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Edificamo-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador. O livro é o livro de Salmos, 150 capítulos. Capítulo 7. Salmos, capítulo 7, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Salmos, capítulo 7, que contém 17 versículos. Ó Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que não arrebatam a minha alma como leão, despedaçando sem que haja quem a livre. Ó Senhor meu Deus, se agir assim, se há culpa nas minhas mãos, se paguei com mal a quem tinha paz comigo, ou sem causa despojei o meu inimigo. Glórias ao Senhor Deus. Eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Josué com 24 capítulos. Capítulo 3. Josué, capítulo 3. Que contém 17 versículos. A travessia do Jordão. Veja, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, assim que a planta dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocar nas águas do Jordão, elas serão cortadas, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levava os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 18. Para o Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 18. Que contém 40 versículos. O Senhor Jesus perante Pilatos. Então os judeus levavam o Senhor Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo e para não se contaminarem mais poderem comer a Páscoa, não entraram na residência oficial do governo romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhe perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levantai, ó vós, ou julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: não nos é permitido executar a ninguém. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Hebreus, capítulo 9. Para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 9 contém 10 versículos. Oculto no tabernáculo terrestre. Ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição.
A esse se chama santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 10 e 8, 64, 7 e 63. Sejam todos muito bem-vindos. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 40, para o rebanho santo de número 864. Com 864, 7 e 63, o capítulo 40 contém 16 versículos. Jeremias é posto em liberdade. A palavra que veio a Jeremias na parte do Senhor Deus, que Nebuzaradan o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias, no meio de todos do exílio de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Quando o comandante da guarda entrou a Jeremias, disse-lhe: o Senhor, o teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. E agora o Senhor o trouxe, ele fez como havia dito. Tudo isto aconteceu porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Agora, porém, eu te solto das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Seja você também parte desse rebanho. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Vamos dar continuação ao sorteio. Vamos dar continuação ao sorteio desses rebanhos que eu acabei de sortear. Vamos ao livro. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, para os rebanhos de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros da vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado-me diante de vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Amém, Amauri. Seja muito bem, Amauri, Maurício. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Romanos capítulo 6, escolha o seu número de rebanho, de 1 a 70, para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Curta, comente, compartilhe, se inscreva na @igreja, para você, assim, todos os dias você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Poderoso para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Romanos capítulo 6, para o rebanho santo de número 20, para o rebanho de número 52, para o rebanho de número 19 e também do rebanho 51. Romanos capítulo 6, que contém 25 versículos. Que contém 21 versículos. Adão e Cristo, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só morderam muitos, mais
Muito mais a graça do Senhor Deus, isto é o dom, pela graça de um só homem, o Senhor Jesus o Cristo, abundou para muitos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Vamos ao capítulo 4 do livro de Marcos, contém 41 versículos. O Senhor Jesus acalma a tempestade. Glórias ao Senhor Deus. Naquele dia, sendo a tarde, disse o Senhor Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. O Senhor Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Vamos ao livro de Gênesis. Capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Gênesis, capítulo 18. Contém 33 versículos. Anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não voltarás ao lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti esteja, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar do Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 4, Oséias, capítulo 4.
Para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 4 contém 19 versículos. A acusação contra Israel. Porque como novilha rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os príncipes certamente amam a vergonha, o vento se envolveu nas suas asas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 14, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Êxodo capítulo 14. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 14 contém 31 versículos. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marches, e tu levanta tua vara. Estende tua mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 36 e 35. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 1. Tito, capítulo 1, para o rebanho santo de número 36. E Tito também, capítulo 1, para o rebanho 35. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos no Senhor Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, o qual o Senhor Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, em tempos próprios, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 4, Malaquias, capítulo 4. Que contém 6 versículos. O dia do Senhor para o rebanho santo de número 1, 2, 71 e 69. O dia do Senhor. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo para vós. Porém que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual me mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos os juízos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, Segunda Reis com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Reis. Capítulo 22, Segunda Reis, capítulo 22, para o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 22 contém 20 versículos. A descoberta do livro da lei. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, disse ele: sob Uquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberão do povo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 13 versículos. A missão de Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a missão de Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, a tua paz, a tua graça, a tua alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. E todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. É o penúltimo livro de hoje. O capítulo 6 contém 24 versículos. Ora, para que vós também possais saber como eu estou e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, pois informarás de tudo. Eu o envio para este mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje, Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias.
capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. É o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que, para nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo. Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião, com grande zelo, com grande indignação zelo por ela. Assim diz o Senhor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém chamada a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o 17. Você que mentalizou o 17, Colossenses 2, o 16, Êxodo capítulo 5, o 7, 1 João 4, o 18, você que mentalizou o número 18, 1 Samuel capítulo 4, você que mentalizou o 21, Judas, está no livro de Judas que você vai mentalizar hoje. O 12, você que mentalizou, que vai meditar hoje, perdão. Você que mentalizou o 12, Salmos capítulo 7. Você que mentalizou o número 6, Josué capítulo 3, a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 22, João capítulo 18. Você que mentalizou o 14, Hebreus capítulo 9. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Jeremias capítulo 40. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de 2 Pedro capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Você que mentalizou o número 20, Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 4. Você que mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 14. Você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou o número 2, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 6. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 8. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Deixa eu apresentar mais uma mensagem. Essa é mais uma nova denúncia que eu vou apresentar para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9.
João capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém.
E depois entrem em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Glórias ao Senhor Deus. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui do Brasil, também vocês de Portugal, vocês também da Inglaterra, do Canadá, da África do Sul e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.